Hallihallo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Deutsch verstehen. Aqui você aprende a entender a língua alemã sem muita complicação. Pelo contrário, a ideia desses vídeos é descomplicar o alemão para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre tempora ou tempos no singular e Zeit. Por quê? Porque os tempos verbais do alemão eles não correspondem muito bem aos tempos do relógio, tá? E isso daí pode, no primeiro momento, parecer uma coisa muito difícil, complicada, mas na verdade, o alemão, ele é mais fácil que o português nesse sentido em muitas coisas, tá? Primeiro que quando a gente fala, por exemplo, ich lerne Deutsch, eu aprendo alemão. Eu posso falar tanto que eu aprendo alemão ou que eu estou aprendendo alemão sem mudar a terminação do verbo. E aí eu vou mostrar para você nesse vídeo que a gente pode querer dizer muito mais coisas com menos tempos verbais e conjugações que no português. E isso facilita muito a nossa vida. Você vai ver isso com muita clareza na aula de hoje. Mas primeiro a gente precisa lembrar de uma coisa muito importante, que tempo do relógio e tempo verbal não são coisas iguais, não são a mesma coisa, porque a gente vai ter o tempo que passa, né? Presente, passado e futuro, e a gente vai ter os tempos verbais. E alguns tempos verbais podem ser usados em diferentes tempos do relógio. Então, quando a gente fala de tempo do relógio, a gente vai ter Vergangenheit, que é o passado, Gegenwart. Gegenwart é o presente. E Zukunft é o futuro. Então, a gente tem presente, passado e futuro, quando a gente está falando do tempo do relógio. Agora, o tempora ou tempos no singular, a gente vai ter que são os tempos verbais, que serão o Präsens, o Perfekt, o Präteritum, o Plusquamperfekt, o Futur 1 e o Futur 2. Nessa aula, a gente vai ver todos eles, tá? Eu vou mostrar quais deles a gente usa para falar no passado, quais deles a gente usa para falar no presente e quais deles a gente usa para falar no futuro. E vocês vão daí começar a perceber que tempo do relógio e tempo verbal não são necessariamente a mesma coisa. E são coisas muito importantes. Esse conteúdo geralmente a gente vê no C1, tá? Mas eu gosto de passar isso para os alunos já no B1, no B2, às vezes até antes, não todos, que nem eu tô fazendo aqui, mas desde o A1 você consegue ver algumas coisas que vão fazer sentido para você nesse vídeo. Então, assista que vai te ajudar a ter uma noção melhor de como usar as estruturas de tempo verbal, né, no alemão para falar o que você quer. Temos aqui, então, Gegenwart, que é o presente do relógio, tá? E para falar do Gegenwart, a gente vai ter dois tempos verbais para falar de situações no presente. A gente vai ter o Präsens, como Ich lese ein Buch, eu estou lendo um livro agora, tá? É algo que acontece agora. Eu não vou precisar falar eu estou lendo. A gente não vai usar essa estrutura do lendo, tá? A gente vai usar o ler mesmo. Eu leio um livro, significa que eu estou lendo um livro agora. E a gente vai ter o Futur 1, que é um dos futuros. Wird sicher bald ankommen, que é uma suposição de algo que está acontecendo nesse momento. Então, ele vai chegar agora. Ele está chegando, ele estará chegando agora. Ele estará chegando em breve. Então, eu tô falando de algo que seria tipo um futuro que vai acontecer nesse exato momento. É uma ação que está acontecendo para chegar nesse momento do presente, que é a pessoa chegar, ele chegar agora, tá bom?
Daí nós temos também Zukunft, que é o futuro. E para falar do futuro, a gente vai ter 3 tempos verbais. O Präsens, de novo, tá? Quando eu falo morgen gehe ich ins Kino, eu irei ao cinema amanhã e eu não estou usando nada além do Präsens. E aí você começa já a perceber aqui, mesmo estando no A1, no A2, que são os níveis mais iniciais, que você vai conseguir se comunicar sem saber todos os tempos verbais do alemão, tá? Mas a gente precisa ter consciência de que você consegue fazer isso e como fazer isso. É por isso que eu falo disso aqui nesse vídeo e nos meus cursos. Bom, então a gente tem morgen gehe ich ins Kino. Eu irei ao cinema amanhã. O que a gente faz para diferenciar do presente, do relógio, né, de algo que está acontecendo agora, por exemplo, é colocar o morgen para indicar que é uma ação futura, tá? Futur 1. Ich werde Deutsch lernen. Eu aprenderei alemão. Eu irei aprender alemão. O Futur 1, ele é um plano, uma intenção, uma promessa. Diferente de eu falar Ich lerne morgen Deutsch, né, que eu vou aprender, estudar alemão amanhã, quando eu falo Ich werde Deutsch lernen, eu estou colocando uma intenção. Então, a diferença de usar o Präsens e de usar o Futur 1 é que o Futur 1, ele está mais hipotético, ou é uma coisa que eu quero que aconteça, mas eu não tenho certeza que vai acontecer. Quando eu uso Präsens, eu estou usando um futuro, estou falando de um futuro que ele é mais certo, tá? Se é uma coisa que eu combinei com um amigo, por exemplo, de ir ao cinema, as chances disso acontecer são muito maiores. E aí, você vai usar o Präsens ao invés do Futur 1, quando é uma coisa que você tem certeza que vai acontecer. O Futur 1 é uma vontade, algo que pode acontecer, uma promessa. E o Futur 2, que é o passado do futuro, algo que no futuro já vai ter se concluído. In 2 Wochen werde ich das Buch gelesen haben. Eu já terei lido o livro daqui 2 semanas. Então, eu tô falando que daqui 2 semanas eu já vou ter terminado de ler um livro, tá? Então, eu tô falando de uma ação que já vai ter se concluído no futuro, mas que por enquanto ela não terminou ainda. Tá gostando de aprender alemão comigo? Então corre no link desse vídeo da descrição e vem aprender no meu curso de alemão. Vou ficar muito feliz em ter você como meu aluno. Se não, fique por aqui mesmo, que tem muita coisa para você aprender também. Mas no meu site você encontra todas as informações para todos os meus cursos, caso você tenha interesse em aprender alemão com estratégias de estudo e de ensino que se adaptam aos alunos. Vamos continuar então falando sobre Vergangenheit, o passado. A gente vai ter 3 tempos verbais que dá para falar do passado. O Perfect, como em Ich habe Pizza gegessen, eu comi pizza, que é um passado recente, ele é comum na fala, é um passado falado e escrito no dia a dia, escrito no sentido assim, mensagem de WhatsApp, ele é um passado mais informal. O pretérito, ele é mais usado na escrita e com verbos mutais, e ele é usado também na linguagem acadêmica. Spielte den ganzen Tag Fußball. Ele jogou o dia inteiro futebol. E a diferença do perfect para o pretérito é simplesmente de uso, porque de significado eles têm o mesmo. Mas quando você fala no dia a dia, assim, com outras pessoas, se você falar no pretérito, vai soar muito formal e pode soar um pouco estranho para os alemães, porque eles estão acostumados a usar o perfect no dia a dia, tá? Bom, e além desses 2 passados,
a gente tem o passado do passado, que é o Plusquamperfekt, que é o que aconteceu antes de um outro evento que estava no passado. Bevor ich nach Hause kam, hatte ich ihn gesehen. Esse kam aqui tá no pretérito. Então, antes de eu ir para casa, hatte ich ihn gesehen. Eu tinha visto ele. Esse eu tinha visto ele é o hatte ich ihn gesehen, é o Plusquamperfekt. Porque o ir para casa já tá no passado. Eu vi ele antes de ir para casa. Então, é um passado antes do passado, tá bom? E também nós temos o Zeitunabhängig, que é o atemporal. O único tempo verbal que vai ser atemporal a todos os outros tempos verbais, que é o Präsens, também tem essa função, que são verdades universais ou fatos. Es ist kalt im Winter. É frio no inverno. É sempre frio no inverno, né? Teoricamente. A gente não tá falando aqui do clima depois do aquecimento global, tá? Então, é frio no inverno, é um fato. Mas eu posso falar, por exemplo, Ich lerne Deutsch. Eu tô aprendendo agora, não necessariamente. Mas eu aprendo alemão. E é uma coisa que não tem uma marcação de tempo específica, tá? Então, vai ser Zeitunabhängig. Unabhängig é independente. E Zeit é tempo. Independente do tempo. Bom, essas foram, então, as explicações. É tudo que você precisa saber. Isso aqui é conteúdo que a gente vê no C1, C2, tá? E eu tenho para você, então, um exercício. Temos 3 frases aqui. E você precisa marcar qual que é o tempo verbal e o tempo do relógio. Ich werde morgen anrufen. Ich lese gerade. E hatte Angst gehabt. Então, pausa esse vídeo, pensa um pouquinho, olha as estruturas de frase que você viu aqui, com tempos verbais diferentes, e vamos para a correção. Ich werde morgen anrufen. A gente está falando no tempo do relógio do futuro. Eu irei telefonar amanhã. E o Futur 1 é o tempo verbal, porque tem o werden aí, tá bom? Ich lese gerade. O tempo real é o presente e o tempo verbal é o Präsens. O gerade significa nesse exato momento, tá? Então, ich lese, eu leio nesse exato momento. Na verdade, eu estou lendo. A gente não vai falar eu estou lendo em alemão, a gente vai falar só ich lese. E aí a gente pode colocar uma marcação de tempo para reforçar que é algo que está sendo feito agora, que no caso é o gerade. Ich lese gerade, tá? E nós temos também hatte Angst gehabt. Esse hatte gehabt é o Plusquamperfekt, tá? Que é como se fosse o perfect, só que o hatte, que é o verbo auxiliar, vai estar no pretérito. E na forma do pretérito, mas aqui construindo o Plusquamperfekt. Cuidado para não confundir, tá? E ele vai falar do passado. No passado, ele tinha tido medo antes de alguma coisa acontecer. Tá bom? Bom, a gente fica aqui hoje. Esse foi só uma pincelada de tudo que vocês podem aprender comigo nos meus cursos e também com o alemão. Danke fürs Zuschauen. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para saber quando tem aula nova e também deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar e chegar a mais pessoas. A gente se vê na próxima aula. Tschüss!